AD Vasco desembarcando no Rio de Janeiro em 2026. Grandes reforços na colina histórica. Além disso, é claro, falar sobre o nosso Vascão, porque hoje é dia de Vasco da Gama, amigo vascaíno. Depois de uma semana e meia sem ter o nosso Cruz Maltino em campo, hoje às 9h30 o Vasco enfrenta o Fortaleza. E é claro, nesse Acorda Vascão eu vou trazer informações importantes para você sobre esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar o vídeo, antes de falar sobre essas grandes contratações que o Vasco busca para a próxima temporada, falar sobre a preparação para esse jogo de hoje contra o Fortaleza, eu faço questão aqui de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão, porque hoje o Vasco entra em campo pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Fortaleza. E ontem, no iniciozinho da noite, o elenco Cruz Maltino desembarcou, como está aparecendo aí na imagem a vocês, em território cearense, né? Mantendo a tradição, o Vasco da Gama, que sempre, mesmo jogando longe do Rio de Janeiro, é um time local. Tem a sua torcida gigantesca de norte a sul desse país, pronta para receber o elenco Cruz Maltino. Um jogo importante, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vive hoje o seu melhor momento, sem dúvida nenhuma, na temporada de 2025. Olhando para a tabela de classificação, o Vasco tem 33 pontos conquistados, vencendo o Vasco vai até 33, passa do Ceará, que é o 10º, passa do Red Bull Bragantino, que é o 9º colocado, e cola na parte de cima da tabela. O Vasco da Gama pode terminar esta rodada de Campeonato Brasileiro, dependendo da sequência de resultados, a exatamente 7 pontos de distância do G6, zona de classificação para a pré-Libertadores da próxima temporada. Se distanciar ainda mais da parte de baixo da tabela, hoje são 8 pontos de diferença, e o Vasco pode terminar essa rodada a 11 de distância do Z4, ou seja, é uma rodada fundamental para o Vasco da Gama demonstrar ao torcedor vascaíno qual é de fato o objetivo desse elenco dentro do Campeonato Brasileiro. E o técnico Fernando Diniz teve um longo período de preparação para esse jogo. A última partida do nosso Vasco da Gama aconteceu lá no domingo retrasado, dia 5 de outubro, hoje é dia 15, ou seja, 10 dias atrás, contra o Vitória dentro de São Januário. De lá para cá, o Vasco teve 2 dias de folga e 7 dias cheios de trabalho intenso até essa partida. E durante todo esse período de treinos, o técnico Fernando Diniz mexeu um pouquinho no time titular em comparação com a equipe que entrou em campo contra o Vitória naquele domingo em São Januário. A principal mudança é no setor ofensivo, eu já vou falar isso para vocês, mas tem também uma informação muito boa, uma mudança no setor defensivo por conta de um retorno. O zagueiro Carlos Cuesta está recuperado de um problema na coxa e volta ao time titular, né? Ele substitui o Hugo Moura, que contra o Vitória iniciou a partida atuando no setor defensivo. E no ataque, a grande mudança. Saída de Pablo Verratti, que vive um momento de instabilidade, tem sido substituído cedo nas últimas partidas contra o Vitória. O Pablo Verratti foi substituído, inclusive, no intervalo, né, de jogo, e durante esse período aí da data FIFA, esses 7 dias de treino que o elenco Cruz Maltino teve, Andrés Gomes treinou entre os titulares na grande maioria das sessões de treinamento. Deve ganhar essa oportunidade hoje para começar entre os 11 iniciais, principalmente após a boa atuação que ele teve contra a equipe do Vitória.
melhorando e muito, né, o setor ofensivo do nosso Vascão. E além, é claro, né, dessa mudança aí, né, do Andrés Gomes, como o Hugo Moura, que entrou como titular naquela partida contra o Vitória, não entrará mais como zagueiro, né? Ele volta para a posição de meio-campo, e o Tietê, que fez a função de volante ao lado do Cauã Barros contra o Clube Baiano em São Januário, deve ir para o banco de reservas para o Hugo Moura ocupar aquela vaga. Então, com isso, o Vasco deve ir a campo hoje contra a equipe do Fortaleza, com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues aberto pela direita, Lucas Piton aberto pelo lado esquerdo, Cuesta e Robert Renan formando a dupla de zaga, Hugo Moura, Barros e Coutinho a trinca do meio-campo, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan formando o trio ofensivo. O Vasco que busca somar pontos fora de casa, se aproximar da parte de cima da tabela e entende que essa partida contra a equipe do Fortaleza é um jogo essencial para que isso aconteça. Tá confiante, amigo? Confia na vitória hoje do nosso Vascão contra o Clube Nordestino? Deixa aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários. É jogo importante, é dia de Vasco, é dia de Campeonato Brasileiro. Que saudade, né? Eu tava de ver o nosso Vascão em campo. Deixe aí quanto você acha que vai ser o placar dessa partida de hoje. Show? Vamos que vamos então, amigo. Continuando aqui com esse Acorda Vascão e trazendo boas notícias a vocês, né, nessa manhã de quarta-feira. O Vasco da Gama, ele começa o seu planejamento para a temporada de 2026 um pouco antes do início da próxima temporada, né? O Campeonato Brasileiro do ano que vem ele vai começar mais cedo. No dia 23 ou 25 de janeiro já teremos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e no dia 21 acontece a final da Copa do Brasil. Ou seja, se o Vasco for para a final, ele terá um período aí de praticamente um mês para fechar uma temporada e começar uma nova. Ou seja, pouquíssimo tempo de descanso, pouquíssimo tempo até mesmo para se preparar para um novo ano. Então, exatamente por conta disso, a diretoria do Vasco da Gama, o departamento de futebol, junto com a comissão técnica, já iniciou o planejamento da montagem do elenco para o ano que vem. Técnico Fernando Diniz, ao lado do diretor executivo Admar Lopes, são os dois grandes responsáveis por mapear o mercado na procura por reforços para o nosso Vascão. E parece que isso está adiantando, tá? Porque ontem o jornalista Rodrigo Silvério trouxe a informação que o Vasco da Gama já tem 3 jogadores apalavrados para a próxima temporada e busca se adiantar aos concorrentes aqui do futebol brasileiro antes da abertura oficial do mercado da próxima temporada. Ou seja, o Vasco já está deixando tudo muito bem encaminhado, já está deixando as contratações engatilhadas para que assim que a janela for aberta, já ter acordo, mostrar ali, apresentar o contrato, assinar e fechar negócio. A intenção é, de fato, se antecipar a abertura do mercado da bola, né? Ontem eu trouxe a vocês a informação sobre o interesse do Vasco pelo Nino, informação que o Vasco já até fechou, né, o contrato com o jogador da linha defensiva e busca mais um jogador para essa função, para essa posição. E esse nome é o zagueiro Nino. Mas além do Nino, o Vasco da Gama também mira outros grandes jogadores, cara. Jogadores assim, de ponta. O Nino é um jogador de ponta, eu acho assim, sinceramente, que é inegável. Ele é um grande jogador que foi campeão da Libertadores com o Fluminense, sob o comando do técnico Fernando Diniz, e teve um destaque tão grande que chegou a pegar a seleção brasileira. Então é um jogador de ponta hoje dentro do nosso futebol. E o Vasco identifica que é esse tipo de jogador que quer para a próxima temporada. O Vasco da Gama não quer qualquer coisa, amigo torcedor vascaíno. O Vasco da Gama quer de fato um grande ano. O Vasco da Gama tem por objetivo entregar ao torcedor vascaíno no ano que vem um ano mágico. Essa é a grande realidade, conquistando o título da Copa do Brasil no final dessa temporada de 2025, mas ser mais ousado já para o ano que vem, principalmente se conquistar a Copa do Brasil e uma vaga para a Libertadores. O departamento de futebol hoje do nosso Vasco da Gama, ele busca qualificar o elenco e ir atrás de atletas de uma prateleira mais acima dentro do futebol. A ideia do Vasco da Gama é não trazer para o ano que vem jogadores que venham para compor elenco, como foi durante essas últimas janelas do ano de 2025, as duas que já tivemos. A ideia do Vasco da Gama é trazer, na janela do início do ano, para a temporada de 2026,
jogadores que cheguem com status de titular, jogadores que cheguem para elevar o nível do elenco, jogadores que cheguem para chegar, vestir a camisa do Vasco, entrar dentro do campo e brilhar. Isso é o que o Vasco da Gama quer no mercado da bola para a próxima temporada. Algumas posições estão sendo tratadas como prioridade e alguns nomes já estão, volto a repetir, apalavrados. Além disso, o Vasco também espera a saída de alguns atletas, o que automaticamente torna essencial ser muito assertivo nas contratações. Com relação às saídas, a primeira delas, né, o Ryan, é um nome que o Vasco já entende que pode sair sim no ano que vem. E exatamente por conta disso, já mapeia o mercado em nome de um substituto, um jogador que chegue no Vasco da Gama para vestir a camisa de titular assim que o Ryan não esteja mais presente dentro do elenco. E esse atleta é o Elinho. O Elinho hoje, ele veste a camisa do Toluca. Elinho é um jogador cria das categorias de base do São Paulo, que desde muito jovem sempre se destacou na base, e por isso foi comprado pelo Red Bull Bragantino no ano de 2022 pelo valor de 4 milhões de dólares, um valor próximo aí a casa dos 20 a 25 milhões de reais. Vestiu a camisa do Red Bull Bragantino, se destacou e logo em seguida foi vendido para o Toluca do México em uma negociação milionária. O Toluca pagou cerca de 15 milhões de dólares pelo jogador, trazendo para a nossa moeda 84 milhões de reais. Um valor altíssimo, uma das maiores vendas da história do Red Bull Bragantino, um jogadoraço, mas que não apresentou no clube mexicano o que se foi visto no São Paulo e principalmente no Red Bull Bragantino. Hoje, o Elinho, que foi contratado como um grande nome, não joga, não desempenha, não tem bons números e tem pouca minutagem. E o Vasco enxerga no Elinho uma grande contratação. O nome com um potencial absurdo para vestir a camisa do Vasco da Gama, ser titular, se destacar e sobrar no futebol brasileiro, como aconteceu durante a passagem pelo Red Bull Bragantino. O Vasco já tentou trazer esse atleta na última janela de transferências, entretanto o clube mexicano fez jogo duro, é um atacante que agrada muito o técnico Fernando Diniz e também o presidente Pedrinho, e por isso o Vasco deve contratá-lo para o início da próxima temporada. É um nome que está sim na mira do Vasco e é um nome que o Vasco trabalha como um substituto do Ryan após uma venda. E além do Elinho, um outro grande nome também que chegaria com status titular absoluto é o Renan Lodge. Renan Lodge hoje, atleta que está livre no mercado após rescindir o seu contrato com o Al Hilal, um jogador que mantém a sua forma física treinando no CT do Caju, o CT do Atlético Paranaense, um jogadoraço, lateral esquerdo, posição hoje que o Vasco tem o Puma, mas não tem outro nome de qualidade no setor, tem o Piton, né, perdão, o Leandrinho não entrega, o Vitor Luiz não entrega e o Vasco entende que é necessário reforçar a posição. E a informação do VDG Cast é que o Vasco já iniciou as conversas para acertar a contratação do lateral esquerdo Renan Lodge. O Vasco já até se reuniu com o empresário do atleta, que é o Pablo Miranda, e os primeiros contatos que foram feitos foram bastante positivos, tá, amigo? É um jogador que chegaria sem custos ao Vasco da Gama, pois fica livre no mercado após a rescisão de contrato com o clube da Arábia Saudita. Renan Lodge é um jogadoraço, jogador de seleção brasileira, jogador, né, que brilhou muito vestindo a camisa do Atlético de Madrid, do Nottingham Forest, do Olympique de Marselha, é jogador de nível europeu que chegaria para vestir a camisa do nosso Vascão e sobrar na lateral esquerda do nosso Cruz Maltino. Um jogador que, de fato, coloca o Vasco numa prateleira diferente. É um Vasco que, volta a repetir, olha para nomes como Nino, como Renan Lodge, como Elinho, vendo a possibilidade de disputar com esse grupo, com esses jogadores, uma Libertadores no ano que vem. O Vasco almeja grandes coisas para a temporada de 2026 e sabe que para ter grandes coisas, conquistar grandes coisas, é necessário ter um elenco forte. O Vasco hoje eu vejo já tendo uma base, um grupo, um time, com cara, com bons jogadores. E agora é realmente lapidar, é trazer contratações pontuais, não mais aquele montante de atletas, mas pontuais, grandes jogadores que cheguem para subir o nível. O Vasco hoje tem um baita ponta, que é o Ryan, o Vasco hoje tem um baita camisa 10, que é o Coutinho, o Vasco hoje tem um baita primeiro volante, que é o Cauã, o Vasco hoje tem um baita lateral direito, que é o Paulo Henrique, o Vasco hoje tem um baita goleiro, que é o Léo Jardim, o Vasco hoje tem uma baita dupla de zagueiros, que é o Cuesta e o Robert Renan. Então, assim, o Vasco está encaixado.
é só lapidar. O Puma é um bom jogador? É. Um jogador nota 7. Mas o Renan Lodge é um jogador nota 8, nota 9. Talvez seja necessário realmente contratar. O Hugo Moura é um jogador nota 7, nota 6. Tá precisando de um volante para jogar lá do Barros, nota 9. Então o Vasco olhando o mercado, identificando as carências. Boa notícia? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo dessa quarta. E já, é claro, eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, amigo. Curta, compartilhe esse vídeo, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!